Olá, gente. Professor Flávio aqui, de Itajubá, Minas Gerais. Professor de Teologia da Escola do Conhecimento e também da Associação Teológica Cason. Tá ok? Nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre um panorama da história da igreja cristã, da história da igreja do Senhor Jesus. Então, temos 4 vídeos anteriores aí. Esse quinto vídeo é uma sequência. Tá ok? Então, você que está estudando conosco aí, não se apavore, porque às vezes parece que é meio complicado, meio difícil, mas vamos aos poucos, paulatinamente. Lembrar que nossa mente tem um tempo de acomodação. Então, não dá para fazer tudo numa hora, ver tudo numa hora, entender tudo numa hora só. Mas aos poucos a gente vai se organizando, vai tendo uma visão geral, um panorama geral. Não temos a capacidade de explicar tudo, de saber tudo, de entrar nos pormenores, nem pretendemos isso. Tá entendendo? Não estou aqui querendo ser exaustivo nessas colocações, nesse estudo, mas estou tentando colocar alguns pontos que dá para a gente entender a história da igreja. Desde a criação da instituição da igreja pelo Senhor Jesus, passando ali no primeiro século, pelas perseguições, depois no segundo século, terceiro século, início do quarto século, com a vinda de Constantino, depois ali, né, a ascensão do bispo de Roma, a queda de Roma, o papado, depois também ali a igreja que cresce, a igreja que se sobressai, que fica no nível do Estado, até superior ao Estado por um momento, aos imperadores na época. A igreja do Oriente, a igreja do Ocidente, que estavam a princípio juntas, né, no mesmo pensamento, depois ao cisma em 1054, a história do crescimento de Maomé, dos muçulmanos, a expansão territorial dos muçulmanos, o que vai fazer com que eles tomem posse de Jerusalém, o que vai lá na frente também ser um dos motivos, ou talvez até o principal motivo, pelo que acontece as cruzadas, muita gente morre ali. Também começamos a ver, né, depois do século XI, século X, XI, o declínio papal, né, muitos papas, licenciosidade, orgias, imoralidades, o que vai fazer com que grupos se levantem contra a doutrina, contra os dogmas da igreja, os valdenses, John Hus, John Wycliffe. Depois ali temos a queda também de Constantinopla, que foi tomada pelos otomanos, pelos muçulmanos, no caso. Depois temos, então, o início da, propriamente dita, da reforma protestante com Martinho Lutero. Então, é isso que nós vamos começar a falar hoje, sobre Martinho Lutero, a reforma protestante. O que foi esse momento, né, ali que eles estavam vivendo o momento do renascentismo? O que foi esse momento, principalmente na área da religião, na área do clero, na área da igreja? Então, isso nós vamos falar hoje, tá ok? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. E pretendemos ver até onde a gente chega, quem sabe, né? Não sei se dá para chegar até os dias de hoje. Se não der, a gente para também, para o vídeo não ficar muito longo, e damos sequência outra hora, tá ok? Então, vou colocar aqui agora para você aquele quadro costumeiro nosso, para você se posicionar em qual bloco nós vamos trabalhar hoje. Tem o bloco 1, 2, 3, 4. Hoje nós vamos no 5, tem até o 6. Só vamos montar vamos dizer assim, o nosso gráfico do panorama da história da igreja, de uma forma panorâmica mesmo. Tá ok? Então, pronto aí? Que o Senhor nos ajude. Deus te abençoe também. Então, nós temos aí o nosso quadro, né? Temos ali o bloco 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pretendemos chegar, talvez hoje ou amanhã, aqui na Igreja Missionária Moderna e Igreja Pós-Moderna, para encerrar o nosso estudo. O que nós vamos estudar então? O que esse estudo aborda? Desde o século I, do século I, né, que vai do ano 1 ao ano 100, que começa lá na pré-existência da igreja, como que a igreja, quais são
como que a igreja surgiu, né? Quais os planos que Deus tinha para a igreja, o mistério da igreja. Vamos falar então da igreja apostólica. É apostólica porque se refere diretamente ao momento em que os apóstolos viveram. Vamos falar também até o ano 313, as perseguições, a igreja perseguida. Depois também do ano 313 ao 476, a igreja imperial, né? Que se mistura, que se alia com o imperador, no caso aqui começando por Constantino. Depois até o ano 1453, muitas coisas acontecendo na igreja da Idade Média, na igreja medieval ou papal. E hoje pretendemos falar até o ano 1648 sobre a igreja reformada, ou até mesmo o bloco 6 aqui, não sei, vamos ver o que acontece, dependendo do que nós rendemos aqui no vídeo. Então o que nós já estudamos? Nós já estudamos então ali no bloco 1, olha, no bloco 1, o mistério oculto no Antigo Testamento, que a igreja foi revelada para os apóstolos. Paulo explica sobre isso em Efésios capítulo 2 e Efésios capítulo 3. Nós vimos os primeiros acontecimentos, como que foi ali o livro de Atos, no capítulo 2, a primeira pregação de Pedro, o início da igreja, as conversões primeiras, a expansão da igreja, as perseguições iniciais da igreja. A princípio, a igreja foi perseguida pelos sacerdotes, pelos judeus. Depois a perseguição vem por meio de Nero. Então, aí depois que surge a perseguição pelos romanos, começando aqui por Nero, que dá aquela questão lá do incêndio em Roma, que ele acusa os cristãos, e os cristãos são perseguidos em toda parte. Aí tem o martírio de Paulo e de Pedro, a destruição de Jerusalém. Os judeus também serão perseguidos por uma questão de impostos e outras coisas mais. Tem ali a Domiciano e não Diocleciano. Eu coloquei assim porque no outro vídeo anterior eu tinha colocado Diocleciano. Fiz uma mistura aqui com os nomes, mas é Domiciano. Depois João, o apóstolo João na ilha de Patmos, e as 7 cartas da igreja, né? Quando Jesus dá a revelação para João sobre as 7 cartas às igrejas no Apocalipse. Fechamos o bloco 1, entramos no bloco 2. Falamos então sobre as causas principais das perseguições, porque vários imperadores perseguiram, né? Imperadores que promoveram as perseguições, vários deles. Falamos também aqui no caso de mártires, né? Policarpo e outros mais, Perpétua, Felicidade. Alguns pais da igreja no século 1, 2 e 3. E agora falamos também sobre aqui a igreja, bloco 3, Constantino, a conversão de Constantino, né, o imperador, mudanças ocorridas na igreja nesse período, o concílio de Nicéia, o que foi o concílio de Nicéia, o que tratou, falamos sobre o monasticismo, alguns dirigentes da igreja nesse período, a fundação de Constantinopla, que a intenção é que fosse a capital do Império Romano na época. Já tinha Roma, mas Constantino construiu Constantinopla, né? Também. Falamos sobre o poder da Igreja Romana, a ascensão do poder da Igreja Romana, as causas também, algumas causas da queda do Império Romano do Ocidente. Nós falamos sobre isso. Falamos também no bloco 4 agora, o progresso papal, origem, desenvolvimento do papado. Falamos sobre de Constantino a Gregório. Falamos do poder maometano, do Islã, dos muçulmanos. Falamos do Sacro Império Romano, né? Ali da coroação de Carlos Magno, da aliança da igreja com os francos, com os carolíngios, com Carlos Magno. Falamos da separação da igreja latina, da separação da igreja romana, né, da igreja ortodoxa no Oriente. Falamos das cruzadas. Também falamos do declínio papal. Falamos do início da reforma religiosa dos pré-reformistas e da queda de Constantinopla. Hoje pretendemos falar sobre movimentos de reforma. Martinho Lutero,
falar também sobre a Contra-Reforma, o que a Igreja Católica fez para segurar as teses e a evasão dos fiéis da Igreja, que é a Contra-Reforma, o que foi a Contra-Reforma. Também vamos aqui mencionar sobre a noite de São Bartolomeu, a Guerra dos 30 Anos. Se porventura der tempo, a gente vai no bloco 6 e falaremos sobre as denominações que surgiram nos últimos 500 anos. Falaremos dos grupos evangélicos, luterano, presbiteriano, anglicano, metodista e batista, protestantismo neopentecostal, cronologia das igrejas brasileiras, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, Igreja do Evangelho Quadrangular, Pentecostal, Brasil para Cristo, Deus é Amor, e os maiores grupos no país, igrejas neopentecostais, Universal, Graça, Sar Nossa Terra e Mundial. Tá ok? Então, a princípio, nós vamos falar aqui sobre movimentos de reforma desde o ano 1453 até 1648. Vamos falar sobre movimentos de reforma, Martinho Lutero, Contra-Reforma, Noite de São Bartolomeu, Guerra dos 30 Anos. Ok? Vamos lá então. Então essa é a nossa pretensão hoje, né? De falar um pouco sobre movimentos de reforma. A partir do ano 1517, ali que Martinho Lutero então fixa as 95 teses contra os dogmas da Igreja Católica, no caso. Então vamos falar um pouco sobre esse período aí, né, esse momento, os acontecimentos posteriores também, a Contra-Reforma, tá ok? Então, de forma geral, o que nós falamos? Até agora falamos sobre o século I, o início da Igreja, falamos que Jesus disse, né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Significa igreja, igreja significa aqueles que saíram para fora do mundo, se separaram para Deus. Então a igreja não se resume em 4 paredes, é muito além disso. É um corpo místico. A igreja representa o corpo de Cristo, conforme Efésios capítulo 1 e também primeira carta aos Coríntios capítulo 12. Fala ali sobre os dons espirituais, depois fala sobre o corpo de Cristo, que é a igreja. Então Jesus instituiu a igreja e passou a tarefa aos discípulos de fazerem outros discípulos e que fizessem outros discípulos. Quer dizer, que a mensagem do Evangelho fosse estendida, fosse proclamada, que a boa notícia de salvação chegasse a todos e que todos se arrependessem da vida que estavam levando e se voltassem para Deus e se reconciliassem com Deus por meio de Cristo. Então, Cristo é o mediador entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Em Cristo, Deus faz a reconciliação com o homem. Cristo substitui o homem na condenação do homem. Mas é preciso essa mensagem ser proclamada e eu entregar minha vida para Ele, eu acreditar nisso. A missão da igreja é proclamar o Evangelho puro, simples, mas eficaz. É necessário porque nascemos mortos espiritualmente, conforme Efésios capítulo 2. Nós nascemos espiritualmente mortos para Deus. E é preciso nascer de novo, conforme Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 3, para Nicodemos. É preciso nascer de novo. Também Efésios 2 fala sobre em Cristo Jesus nós ressuscitamos com Ele. Temos uma nova vida. Romanos capítulo 6 explica também, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8. Vários textos na Bíblia explicam sobre o novo nascimento. 1 aos Coríntios capítulo 5, verso 17. Capítulo 15, né? Vamos confirmar lá. 1 aos Coríntios. Olha para você ver. Carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo... Vamos ver aqui. Paulo escrevendo aos Coríntios. 5, 17.
5:17, olha aí, ó. A mensagem é essa do Evangelho. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, qual que é aqui? Rogamos-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós somos embaixadores. A igreja foi colocada, então foi colocada para chamar outros para sair do mundo e vir para Cristo. Então, no primeiro século teve isso. Os discípulos expandiram o Evangelho, foram perseguidos, a princípio, pelos seus próprios patrícios, né? Pelos próprios judeus. Depois, a perseguição é vinda pelos romanos, a partir de Nero. Nós vimos isso também. Depois, o martírio de Paulo, de Pedro, a perseguição por Domiciano, a destruição de Jerusalém no ano 70. Depois ali o João na ilha de Patmos, na década de 90, né? Final dos anos 90. As revelações do Apocalipse para João, que foi o último discípulo que faleceu. Mas o Evangelho foi expandindo. E no século II, aí entra o imperador Trajano também, e outros imperadores que vão promover uma perseguição contra a igreja, já que a igreja não adora o imperador romano. A igreja só adora o único Deus e é considerada pelos romanos como que os cristãos são ateus, né, por não adorar os deuses de Roma, outros deuses, porque uma coisa é o seguinte, os romanos não teriam nenhum problema com os cristãos se os cristãos adorassem o Deus deles e também adorassem os deuses de Roma. Não teria nenhum problema com os cristãos. Porque os politeístas, eles são nessa parte um pouco mais tolerantes, porque eles adoram vários deuses. Então adorar mais um, é mais um só na biblioteca, não tem problema nenhum. Mas os cristãos adoravam e adoram um único Deus, o Deus Criador, o Deus invisível ao olho nu. E isso para os romanos também foi um motivo de perseguição. Além do que, eles eram considerados como canibais, pelos romanos entendiam que havia alguma coisa nas reuniões dos cristãos, onde eles talvez comessem o corpo de alguém lá, mas na verdade é a questão da Santa Ceia. Eles eram também ali perseguidos porque eles consideravam todos iguais nas reuniões, não tinha a questão do escravo, do macho, da fêmea. Então os romanos também falavam, deve ter alguma coisa nessa, deve ter licenciosidade, orgias aí. Eram também condenados assim, né? Pensavam que havia incestos lá, relacionamento com crianças, e a questão dos impostos, a questão da idolatria, que também começou a cair o rendimento para os artífices. Várias coisas pelos quais a igreja foi perseguida, especificamente, fortemente, porque não se inclinava aos deuses de Roma. E isso então moveu uma perseguição sobre os cristãos. Isso vai desencadear para o século II, século III. Além dos cristãos ainda ter que se levantar e defender a doutrina de Cristo contra heresias, né? O arianismo, apolianismo, o sabelianismo, olha para você ver, montanismo, marcionismo, o gnosticismo. Então, vários ismos aí, que a gente até enrola a boca para falar. Né? Então, teve ainda que levantar homens de Deus ali para confrontar algumas heresias que queriam entrar dentro da igreja. Isso durante o século II, século III, e
e vai para frente. Só que aí no século IV, início do século IV, depois da última perseguição, né, terrível de Diocleciano, que foi terrível, perseguiu fortemente os cristãos, depois da última perseguição de Diocleciano, do imperador, aí depois do ano 300 assume lá o Constantino, que vai para uma guerra contra um rival dele, Maxêncio, e ele tem uma visão, um sonho de que se ele usasse o símbolo dos cristãos no escudo do soldado deles, ou né, no exército dele, na roupa, ele poderia vencer aquela batalha. E ele faz isso. Coloca né, as letras, as iniciais gregas do nome de Cristo, né, XP, e vai para a guerra e vence a guerra. Então ele atribuiu a sua vitória ao Deus dos cristãos. E ele então se converte. Alguns dizem que não foi uma conversão verdadeira, tal, mas quem somos nós também para falar isso? Ele se converte e as atitudes dele são depois, olha as atitudes dele. Ele dá liberdade de culto aos cristãos no Império, durante o domínio dele. Né? E começa a voltar as terras que eram dos cristãos, e ainda os cristãos começam a receber até os templos que eram dos pagãos, porque os pagãos é que começam a ser perseguidos. Então a igreja cristã vai ter liberdade de culto durante o Império Romano, a partir de Constantino, liberdade de culto. O que vai acontecer? Muita gente vem para a igreja, e lá no ano 390, Teodósio, o imperador, né, no outro concílio lá também, declara a religião cristã como sendo a religião oficial do Império Romano. Aí, então abriu para todo mundo agora. Então muita gente vem para a igreja de uma hora para outra. Templos são construídos e a igreja se expande, começa a se tornar poderosa no Ocidente e no Oriente, né? Porque no Oriente tem lá a cidade de Constantinopla, que foi construída por Constantino, e no Ocidente tem Roma. Então tem ali o Império Romano, de forma geral, né? Ampla, grande, território. E o que vai acontecer? Vai começar então ali ter os benefícios, porque a igreja cresceu, e também os malefícios. Tem os benefícios e os malefícios. A igreja cresce, isso é muito bom. Mas por outro lado também vai começar a entrar heresias dentro da igreja que não tem como contê-las. Por isso que a igreja lá na frente vai sofrer a reforma e contra-reforma e gente que não aceita o que está acontecendo. Uma outra questão que vai acontecer também é a questão do monasticismo, os monastérios, que é gente que não quer estar misturada ali naquele contexto de igreja secular. O clero se divide em clero secular e clero regular ou alto clero. O clero secular é aquele grupo de pessoas que estão diretamente relacionadas com o povo, fazendo casamento, batismo, e o alto clero, o clero regular, já é lá na frente os bispos, o papa, né? Então, muito luxo na igreja. Aí no ano 476 também aí, o Império Romano do Ocidente cai, os bispos se levantam, a exaltação da igreja, do bispado, surge o papado, né? Mas a igreja se torna poderosa, chega até a coroar, né, o imperador Carlos Magno, que tem um vasto território carolíngio, né? O que acontece então? A igreja mais poderosa ainda. A instituição igreja se torna poderosa. Mas nisso está entrando também coisas que não são legais na igreja. Depois, lá na frente, né, vai ter o rompimento da igreja do Ocidente com o do Oriente. E tudo isso, paralelamente a tudo isso, está acontecendo outros movimentos, como o crescimento do Islã, né, angariando adeptos fiéis e conquistando terras. Conquistaram Jerusalém e outras terras mais. Então vai vir também lá, depois da separação da igreja do Oriente com a do Ocidente, por várias razões, né, a igreja do Oriente tem algumas crenças que divergiam da igreja do Ocidente. Um exemplo, por exemplo, a igreja do Ocidente é o Papa que toma conta. A igreja do Oriente são os patriarcas. A igreja do Ocidente acredita e tem imagens e estátuas. A igreja do Oriente são iconoclastas. Né? Eles não têm imagem, sim, tem aquelas figuras nos vidros da igreja, mas não, entendeu? E várias outras coisas que tem.
A questão do calendário, uma segue o gregoriano, outra segue o juliano. A questão também é, é, de carnaval, né? Essas coisas. Como é que fala mesmo ali que vem depois do carnaval? Esqueci, 40 dias, um tem 40, outro tem 47, né? E tem outras coisas, tem tudo lá. Nós falamos isso tudo na outra aula anterior. Tem vários pontos que divergiam a Igreja do Oriente com a Igreja do Ocidente. Tem uma lista lá. Depois você pode olhar com calma no vídeo anterior. Então houve a separação da Igreja do Oriente com a Igreja do Ocidente. Aí tem as cruzadas também. Entre as cruzadas, várias cruzadas, muita gente morre. Numa primeira cruzada oficial, a igreja recupera Jerusalém, mas depois perde de novo Jerusalém, né? Que coisa! Lá em Jerusalém, lá no século VII, foi construído lá uma mesquita, depois foi reformada, ampliada, tem até hoje lá. E lá em Jerusalém é um lugar sagrado, tanto sagrado para o Islã, como principalmente para os judeus, que acreditam que ali também o templo de Salomão esteve ali, né? Foi ali no monte onde Abraão também foi sacrificar o filho Isaque, onde Davi fez também os sacrifícios que livrou o povo de uma morte terrível. Foi ali que Salomão construiu o templo. Então ali também os maometanos, né, os islâmicos, dizem que foi ali que Maomé foi embora para o céu. Então ali tem até hoje essa guerra, esse conflito social, político, religioso. Lembrar também que o nome daquelas terras tornou a ser terra da Palestina a partir do século II, com o imperador Adriano, não podemos esquecer disso. Que antes disso era Judéia, Galiléia, Israel. Tem toda uma história anterior a isso. Então hoje os judeus, israelitas, reivindicam as terras que eram deles antes de virar Palestina. Então tem uma briga ferrenha em cima disso. Antes dos maometanos, né, existirem por meio de Maomé, de terem sua religião, já existia o judaísmo. E depois do judaísmo, o cristianismo, onde já era sagrado para os judeus Jerusalém, aquele monte onde tinha sido construído o templo de Salomão. Salomão, digo, filho de Davi, né? Então, tem isso também, nós já vimos também, né? As cruzadas que vão reconquistar Jerusalém, mas depois perde de novo. Quer dizer, o Islã está até hoje forte no mundo inteiro. Isso vai até a queda de Constantinopla. Os muçulmanos dominam Constantinopla. E ali, 1453, encerra-se então a Idade Média. A igreja medieval ou papal. E vamos entrar agora, né, no nosso estudo propriamente dito de hoje, né, no estudo de hoje, falar sobre a igreja ali na era da Reforma. É isso que nós vamos estudar hoje, tá? Só dei uma passadinha de leve para você, abordei alguns pontos, deixei passar outros. É assim, né? Não tem como lembrar tudo numa hora só, mas é assim que é o estudo. A gente vai estudando, vai discutindo, lembra alguns pontos, depois lembra outros. Vamos lá, gente, vamos no nosso estudo? Vamos lá. A Igreja Reformada. Movimentos de reforma. Houve várias forças que contribuíram para a reforma protestante e ajudaram o seu progresso. Uma dessas forças foi o movimento conhecido como Renascença, ou despertar da Europa para o novo interesse pela literatura, pelas artes e pela ciência, isto é, a transformação dos métodos e propósitos medievais em métodos modernos. A maioria dos estudiosos italianos desse período eram homens destituídos de vida religiosa. Até os próprios papas dessa época destacavam-se mais por sua cultura do que pela fé. No norte dos Alpes, na Alemanha, na Inglaterra e na França, o movimento possuía sentimento religioso, despertando novo interesse pelas escrituras, pelas línguas gregas e hebraica, levando o povo a investigar os verdadeiros fundamentos da fé, independente dos dogmas de Roma. Por toda parte, de norte a sul, a Renascença solapava a Igreja Católica Romana. A invenção da imprensa veio a ser um arauto e aliado da reforma que se aproximava.
A imprensa possibilitou o uso comum das escrituras, incentivou a tradução e a circulação da Bíblia em todos os idiomas da Europa. As pessoas que liam a Bíblia prontamente se convenciam de que a Igreja Papal estava muito distanciada do ideal do Novo Testamento. Os novos ensinos dos reformadores logo eram escritos, também eram logo publicados em livros e folhetos que circulavam aos milhões em toda a Europa. O patriotismo dos povos começou a manifestar-se, mostrando-se inconformados com a autoridade estrangeira sobre suas próprias igrejas nacionais, resistindo à nomeação de bispos, abades, dignatários das igrejas, feitas por um papa que vivia em um país distante. Não se conformava o povo com a contribuição do óbolo de São Pedro para sustentar o papa e para a construção de majestosos templos em Roma. A gente vê aqui o início da reforma, não foi assim da noite para o dia, né? Na verdade, já havia questionamentos antes, os pré-reformistas, lembra? Os valdenses questionaram. Isso é o que a gente sabe, e outros que a gente nem sabe. John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, na Itália, e outros que a gente nem sabe. E quantos desses, né? O Santo Ofício lá, a Santa Inquisição, o departamento da Igreja Católica, na época, perseguia e oprimia, né, no caso ali, aqueles que eram contrários à fé da igreja, aos dogmas da igreja. Mas agora aqui o movimento está se levantando no mundo inteiro, na época, né, no caso, o movimento renascentista, em que eles começam a olhar que a igreja não é detentora de resposta para tudo e que não deve ser seguida ao pé da letra. Então, esse movimento se estende na literatura, na arte, na ciência, no meio da sociedade toda, na música. O que acontece? As pessoas começam a elas próprias a buscar resposta para aquilo que, para os questionamentos da vida, né? Ainda porque a imprensa também ajudou muito, porque a Bíblia ela foi impressa e as pessoas e começou a ser traduzida também para a língua popular, o que fez com que as pessoas tivessem acesso. Algumas tiveram acesso e começaram então a ver e a confrontar o que o líder da igreja estava falando, que não estava de acordo com a palavra, com a Bíblia Sagrada. Então isso também ajudou a fazer com que a Contra-Reforma fosse ali, que Martinho Lutero desse aquele pontapé ali, mas não foi ele do nada assim. Ainda tem ele, os questionamentos dele também, claro que tem. Porque ele viu também, né, não se conformou com os acontecimentos e o que a igreja fazia, e ele próprio estava vivendo um momento interior muito difícil com relação à salvação, né, que fazia penitências, mas não se sentia satisfeito, até que ele descobre então, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, que a justificação é pela fé, né? E aí ele entende, então, peraí, a justificação, a salvação é pela fé em Cristo em primeiro lugar, e as obras vêm depois. Eu não sou salvo porque eu faço, mas por aquilo que Jesus já fez por mim. Então não há nada que eu consiga fazer. Ele entende isso em Romanos, no livro de Romanos, no capítulo 1 ali, em outras passagens de Romanos, capítulo 1, verso 16, 17, em outras passagens, Romanos capítulo 5. Enfim, ele entende que a gente é justificado por Deus, por meio de Cristo e pela fé. E a salvação vem depois, a salvação vem como, né? Eu faço as obras que eu tenho que fazer, mas não é as obras que me salvam. Não é só as obras, não é pelas obras, simplesmente. Não, é por aquilo que Cristo fez por mim. Então, ele tem isso. E ainda tem a questão do Papa Leão X lá, que fala para aquele emissário dele, o Tetzel, vender indulgências por todos os lugares para poder melhorar lá a Basílica de São Pedro e outras coisas mais. Foi a gota d'água, né? Vender documentos, se você comprasse aquele documento, quando a sua moeda caísse lá nos cofres da igreja, alguém que estivesse no purgatório sairia do purgatório e vai direto para o céu. Você imagina bem pessoas que estavam ali enfermas, na cama, na hora da morte ali, preocupadas com a salvação dela. O que elas faziam? Elas
comprava o documento, fazia doações para a igreja com medo e acreditando que na compra daquele documento ela estaria salva. Quantos casos desses talvez tenham acontecido de pessoas morrendo de medo de morrer e comprando os documentos da igreja? Então, isso aí foi a gota d'água para Martinho Lutero não aceitar, confrontar e escrever e fixar as 95 teses na porta da igreja em 1517, 31 de outubro. Vamos continuar aqui com a nossa leitura. Vamos lá. Então, havia uma determinação em reduzir o poder dos concílios eclesiásticos, colocando o clero sob o poder das mesmas leis e tribunais que serviam os leigos. Enquanto o espírito de reforma e independência despertava a Europa, a chama desse movimento começou a arder primeiramente na Alemanha, no eleitorado da Saxônia, sob a direção de Martinho Lutero, monge e professor na Universidade de Wittenberg. O Papa reinante Leão X, em razão da necessidade de avultosas somas para terminar as obras do Templo de São Pedro em Roma, permitiu que um enviado, João Tetzel, percorresse a Alemanha vendendo bulas assinadas pelo Papa, as quais dizia possuir a virtude de conceder perdão de todos os pecados, não só aos possuidores da bula, mas também aos amigos mortos ou vivos, em cujo nome fossem as bulas compradas sem necessidade de confissão nem absolvição pelo sacerdote. Tetzel fazia essa indagação ao povo: tão depressa vosso dinheiro cai no cofre, a alma dos vossos amigos subirá do purgatório ao céu. Lutero, por sua vez, começou a pregar contra Tetzel e sua campanha de venda de indulgência, denunciando como falso ensino. Em 31 de outubro de 1517, Lutero fixou as 95 teses na porta da capela de Wittenberg, criticando uma série de práticas e doutrinas da Igreja Católica. Ao romper com o Vaticano, Lutero desencadeia um conflito de grande dimensão, não só religiosa, mas política e social, entre os governantes católicos e governantes príncipes que aceitavam o luteranismo. Em 1529, a Dieta Assembleia reuniu-se na cidade de Speyer, na Alemanha, com o objetivo de reconciliar as partes em luta. Nessa dieta, os governantes católicos, que tinham maioria, condenaram as doutrinas de Lutero. Os príncipes resolveram proibir qualquer ensino de Lutero nos estados em que dominassem os católicos. Ao mesmo tempo, determinaram que os estados que governassem os luteranos, os católicos poderiam exercer livremente sua religião. Os príncipes luteranos protestaram contra essa lei desequilibrada e odiosa. Desde esse tempo, ficaram conhecidos como protestantes, e as doutrinas que defendiam também ficaram conhecidas como religião protestante. A reforma protestante culminou com a fundação de correntes cristãs dissidentes, como a própria Igreja Luterana, Calvinista, Metodista. A maioria das igrejas protestantes rejeitou o culto a Maria e aos santos, celibato clerical, além de admitir práticas como divórcio e os métodos anticoncepcionais. Então você observa aqui, né, os fatores, né, que levaram Martinho Lutero a fixar as 95 teses na igreja de Wittenberg, dando um boom, né, na reforma e incendiando tudo lá, vamos dizer assim, criando uma polêmica muito grande naquele meio, naquela época. Você vê aqui que tentaram até fazer uma reconciliação. Aqui está no ano 1529, aqui foi quando surgiu o termo, né, protestantismo, mas ele foi excomungado no ano 1520, 1521 também, ali teve oportunidade de se retratar, não se retratou na dieta de Worms. Mas em 1529 aqui, há essa reunião, né, dos líderes para poder resolver ali os católicos e luteranos, aqueles que concordam, os príncipes da Alemanha, né, que governavam várias regiões ali, várias cidades, vamos dizer assim, para ver como que ia fazer com essa questão. Aí o lugar onde os príncipes eram católicos, a região, o que eles estavam decidindo ali? Que onde tinha o catolicismo prevalecia, não deveria aceitar as pregações de Lutero. Mas nos lugares onde prevalecia as pregações de Lutero, poderia pregar o catolicismo. Aí os príncipes que estavam do lado de Lutero, que aceitavam
né, a doutrina de Lutero, protestaram. Então é por isso que dali surgiu esse nome protestante. É interessante esse fato, né? Também. E isso vai se esparramar aí pela Alemanha fora, e dali que vai, não exatamente naquele momento, mas vai surgir depois, né? Depois vai surgir lá o calvinismo. Mas antes do calvinismo também tem o Ulrico Zwinglio, também que vai, né, vai também levar as doutrinas de Lutero. Depois João Calvino, né, Lutero morre lá no 1560, por aí pouco. João Calvino é que vai propagar a, a reforma, né, também. E outros movimentos que vão surgir a partir dali. E vai surgir outras denominações, né, outros dissidentes também, que nós vamos ver daqui a pouco, mais para frente. Vai sair, vai formar a igreja, as igrejas depois presbiteriana, onde vai sair depois ali mesmo, ali vai, no século XVI, XVII, a igreja anglicana na Inglaterra, lá com aquela questão do Henrique VIII, questão do casamento dele, que ele queria se separar da mulher dele, porque ela não tinha filhos, foi pedir lá para o Papa autorização, Henrique VIII na Inglaterra, e o Papa não autorizou. Aí, numa reunião lá, eles colocaram o Henrique VIII como supremo na Inglaterra, né? Como sendo o líder absoluto na Inglaterra, e a partir dali, não a partir exatamente dele, mas ali já teve assim uma abertura então para o luteranismo ali, e depois o filho dele, depois lá na frente, lá uma outra sucessora lá na frente, é que realmente vai dar mais abertura e vai surgir então a igreja na Inglaterra anglicana, a igreja anglicana. Quer dizer, então vai surgir muitos movimentos. Depois vai surgir os batistas e etc, etc. Mas você vê que então essa questão do que Lutero fez aqui não foi uma coisinha simples assim, não, um traquezinho, não, foi uma bomba mesmo da igreja. Tanto é que a Igreja Católica agora, ela precisa conter os avanços do luteranismo. Então ela vai fazer ali reuniões durante vários anos para que pudesse resolver como a gente vai frear o luteranismo. É onde vai entrar então a contra-reforma da Igreja Católica no Concílio de Trento, que começa pelo Concílio de Trento. Vamos dar uma olhada nisso? A Contra-Reforma. A Contra-Reforma, também chamada de Reforma Católica, foi um movimento de reestruturação da Igreja Católica que culminou em 1545 com o Concílio de Trento, né, que vai até 1564, 63, por aí. Seu objetivo era reformar a própria Igreja Católica e dar uma resposta ao protestantismo que estava ocorrendo no Sacro Império Romano Germânico. A Reforma Católica ocorreu no momento de profundas mudanças sociais e políticas. O mundo feudal desaparecia pouco a pouco, novas terras foram descobertas na América e a burguesia ascendia como nova camada social. Igualmente, as ideias humanistas e cientifistas criticavam duramente o modo de vida de parte do clero e questionavam os dogmas cristãos. Isso exigia uma resposta da Igreja Católica a esses novos tempos. Desta maneira surgem pensadores como Erasmo de Roterdã, João de la Cruz, Teresa d'Ávila, Vicente Paulo, entre outros, que defendem uma igreja voltada aos mais necessitados e não ao poder. Como resultado, haverá uma grande reforma nas ordens religiosas contemplativas e a criação de congregações, como os vicentinos, voltados para a educação e acolhimento dos pobres. A chegada dos europeus na América também fez surgir a necessidade de uma ordem voltada para as missões. Nesse sentido, destaca-se a Companhia de Jesus, cujos membros eram conhecidos como jesuítas. Assim, a Reforma Católica se caracteriza por rever aspectos espirituais e administrativos da Igreja Católica, além de retrucar as ideias de Lutero. Para que isso fosse possível, foi necessário convocar um concílio. No caso aqui, o Concílio de Trento, de 1545 a 1563, religiosos e teólogos se reuniram em concílio na cidade de Trento, situada atualmente na Itália.
Antes de tudo, o que é um concílio? É uma reunião de bispo da Igreja Católica convocada pelo Papa quando surge uma questão grave sobre a fé. Uma das características do concílio foi reafirmar dogmas rechaçados por Martim Lutero, como, por exemplo, a presença real de Cristo na Eucaristia, transubstanciação, a infalibilidade do Papa, a exclusividade de interpretar as Escrituras pela Igreja, a validade dos sacramentos e da tradição oral da Igreja, a veneração aos santos, relíquias e imagens, sacerdotes, os santos e a Virgem Maria possuíam um papel fundamental e indispensável na mediação entre os fiéis e a divindade trinitária. Com a mediação dos santos sacerdotes, o fiel consegue, segundo a tradição católica, dirigir melhor sua vida espiritual e, por conseguinte, a busca pela salvação. O Concílio de Trento também fez a reafirmação da imagem da Igreja Católica como corpo místico de Cristo na Terra. Ainda, a Igreja Católica reafirmou a inspiração do cânon católico. Assim, a Bíblia Católica ficou com 73 livros e a Bíblia Protestante com 66 livros. Então, teve várias reafirmações no Concílio de Trento durante muitos anos para que a Igreja então pudesse rebater aquilo que Martim Lutero havia falado contra a Igreja. Então, eles vão ali firmar os dogmas da Igreja Católica, vão firmar a doutrina do purgatório, vão firmar a transubstanciação, a questão de que Jesus está literalmente na Eucaristia, né? Existem outras coisas mais, não dá nem para colocar, são muitas questões. A questão da infalibilidade do Papa, eles vão firmar ali que o Papa tem a voz de Deus mesmo, vão colocar ali a tradição oral da Igreja também, numa posição elevada, né? Vão colocar ali também a questão de adoração ainda, continua, veneração, eles não chamam nem de adoração, veneração a imagens, relíquias, o culto aos santos, né? Dizer que os santos e a Virgem Maria, elas facilitam a ida do fiel até Deus e ajuda também na questão da salvação. E outras coisas mais aí que são colocadas, que foram firmadas no Concílio de Trento. Falar aqui também sobre os livros, sobre a Bíblia Católica. A Bíblia Católica tem 73 livros e a Bíblia Protestante tem 66 livros. A Bíblia Católica tem livros a mais e alguns acréscimos. Tem 7 livros a mais, além de alguns acréscimos no livro de Daniel e no livro de Esther. Também a gente tem que entender essa parte. É importante também você entender essa parte aqui. No Antigo Testamento tem 39 livros. O que acontece? 285 anos antes de Cristo, em Alexandria, foi feita a tradução da Bíblia hebraica para o grego, já que o grego era a língua oficial naquela época ali, e os gregos dominavam o mundo na época. Então, em Alexandria, Ptolomeu permitiu que se fizesse a tradução da Bíblia hebraica para o grego. Essa tradução foi chamada de Septuaginta. E também foram traduzidos, subsequentemente, livros que não são chamados de canônicos, são chamados de apócrifos, que são esses acréscimos na Bíblia Católica, além de outros ainda. O que acontece? Foram também traduzidos ali. Só que no cânon hebraico, na década de 90 depois de Cristo, o cânon hebraico reconheceu os 39 livros do Antigo Testamento como inspirados por Deus, e não esses outros livros que foram até traduzidos também para o grego. Então, a igreja cristã no primeiro século, no segundo século, ali nos inícios, ela tinha a tradução da Septuaginta e a tradução desses apócrifos também. E alguns pais da igreja até usavam, alguns pais da igreja no segundo século usavam também
essa tradução. E alguns pais da igreja, como Clemente de Alexandria, não aceitava esses livros como livros inspirados por Deus. Quando chegou no século V, São Jerônimo, traduziu a Bíblia, né, do hebraico para o latim, a língua romana, né, e para o grego também, né, do grego para o latim, e no caso então do hebraico para o latim. O que acontece? Que ele traduziu também esses livros que estão na Bíblia católica e que não tem na Bíblia protestante. Ele traduziu, São Jerônimo traduziu, mas ele colocou na primeira tradução dele um comentário dizendo que esses livros que foram traduzidos ali não eram livros canônicos, mas eram bons livros para leitura, porque continham história, etc, etc. Ele fez esse comentário. Só que essa tradução dele, chamada de Vulgata, o pessoal usava aquela Bíblia, essa Vulgata. Isso foi sendo usado. O que acontece? Que Martinho Lutero, né, e os reformistas ali, eles não aceitaram essa tradução desses livros. Então, Martinho Lutero, não, nós, quando foi rever, foi olhar aquilo durante essa reforma dele, esse pontapé, ele falou, não, esses livros não são inspirados. E ele segurou apenas os 66 livros, que são os livros baseados, né, nos 39 livros ali, que se basearam no cânon hebraico. Por isso é que ele segurou 66 livros, porque ele segurou os 39 que estavam no cânon hebraico, de acordo com o cânon hebraico dos anos 90 depois de Cristo, o cânon hebraico. Por quê? Porque os 39 livros da Bíblia dos protestantes são os mesmos livros da Bíblia hebraica, no Antigo Testamento. Está entendendo? Lá a Bíblia dos protestantes tem, os evangélicos tem os livros da lei, né, que é o Pentateuco, 5 livros da lei, os 12 livros históricos, que vai de Josué a Esther, depois tem os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e tem os profetas maiores e os profetas menores. Então, na Bíblia dos protestantes tem os 39 livros, que correspondem aos livros que estão na Tanakh, Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica tem os livros da lei, os escritos e os profetas. Entendeu? Tem, assim, menos livros, mas na verdade tem menos livros porque eles fizeram uma ajunção dos livros dos profetas, mas o conteúdo da Bíblia hebraica, do Tanakh, é o mesmo conteúdo dos 39 livros da Bíblia evangélica. Então Martinho Lutero reconheceu isso e ficou com isso. E mais os 27 livros do Novo Testamento, que são os mesmos da Igreja Católica. Então, a Bíblia dos protestantes evangélica, no Novo Testamento, a Bíblia protestante evangélica com a dos católicos, o Novo Testamento é igual. Mas o Antigo Testamento tem essa diferença. Por quê? Porque na Contra-Reforma, eles mantiveram e oficializaram, né, a Igreja Católica manteve e oficializou esses livros que foram traduzidos por São Jerônimo, como também pertencentes à Bíblia, ao cânon hebraico, ao cânon, né, católico no caso. E eles chamam isso até de que esses livros foram colocados, são chamados de deuterocanônicos, livros colocados num segundo momento, oficializado no segundo momento. Então você entendeu a diferença? Por isso que tem a diferença. A Bíblia católica tem esses livros a mais e esses acréscimos, porque se baseiam na Vulgata, que tem livros que foram traduzidos e que não foram considerados canônicos, nem pelos hebreus e nem por Martinho Lutero e a Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante, Martinho Lutero, tem os 66 livros, 39 livros semelhantes ao Tanakh da Bíblia hebraica. Então, isso eu fiz questão de ressaltar isso para você também ficar
é por dentro desse detalhe, tá bom? Vamos lá ainda aqui, ó. Temos aqui também outras decisões de caráter administrativo foram tomadas, como a obrigatoriedade dos bispos residirem nas suas dioceses, a criação de seminários para aqueles que desejassem seguir a vida sacerdotal e a proibição de venda de indulgências. Da mesma forma, se reativou o Tribunal do Santo Ofício, mais conhecido como Inquisição, criado no século XII. Esse tribunal julgaria os hereges segundo a visão da Igreja Católica. Igualmente foi criado o Index Librorum Prohibitorum, índice de livros proibidos, que consistia numa lista de livros considerados imorais ou contrários à fé pela Igreja. Os exemplares seriam queimados, seus criadores perseguidos e quem os possuísse eram processados. A fim de revitalizar a catequese, tanto na Europa quanto na África, a Companhia de Jesus, criada por Inácio de Loyola, foi fundamental dentro da Reforma Católica, pois através do ensino das missões divulgaram a fé católica. Então você vê, né, que está tendo aqui um embate entre o catolicismo e a reforma de Martinho Lutero. Isso vai depois acontecer muitos conflitos, muitos atritos e até guerras e muita morte. Então, por isso que hoje, né, em 2020, nós temos que ter uma consciência, né, que não vale a pena ser radical. Eu posso ter a minha fé, mas tem que saber respeitar a sua, e você ter a sua fé e saber respeitar. Nós não precisamos brigar, nem matar um ou outro, como tem radicais em tudo quanto é lugar. Tudo que é radical, a gente tem que ficar com o pé atrás, né? Mas a Bíblia, em alguns pontos, ela é firme, ela é radical, firme, que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Não tem salvação por outro caminho. Não tem como eu ficar inventando história. Existem algumas coisas também que... Mas é claro que eu vou fazer essa colocação para você e não vou... Se você não acreditar, mas também não vou te obrigar. Tá entendendo? Mas eu vou crer assim, não. Eu não... No caso, estou falando de mim aqui agora. No caso, eu creio que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Até que me provem o contrário na Escritura Sagrada. Tá entendendo? É o que eu creio, é o que eu acredito. Mas eu respeito aquele que tem uma outra fé, aquele que crê de outra forma, budista, espírita, islâmico, candomblecista, umbandista, ateu. Nós também temos que respeitar. Filósofo, temos que conviver com todos, com tolerância. Não foi isso que Jesus ensinou para nós? Jesus, em Lucas capítulo 15, comia com os pecadores. Não obrigava ninguém. Inclusive ele fala, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Então ninguém é obrigado a nada. Então a gente tem que saber levar o amor, levar a fé de Cristo. É isso que Cristo ensinou. Cristo levou a paz, o amor. Tá entendendo? Mas aqui você vai ver que muitos atritos e conflitos vão se desencadear por causa dessa questão da reforma e da contra-reforma. Vamos ver só 2 pontos aqui, né, que eu destaquei aqui, que é a noite de São Bartolomeu e também a Guerra dos 30 anos aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse ponto. Alguns conflitos após a reforma foram terríveis. Por exemplo, a noite de São Bartolomeu. A noite de São Bartolomeu foi o dia em que o rei Carlos IX da França ordenou o assassinato de líderes protestantes huguenotes em Paris, desencadeando uma onda de matanças que resultou no massacre de dezenas de milhares de huguenotes em todo o território francês. Esse evento fez parte das guerras religiosas que ocorreram na Europa no século XVI e XVII, após a Reforma Protestante. Antecedentes e contexto histórico. 2 dias antes de 24 de agosto de 1572, dia de São Bartolomeu, Catarina de Médici, mãe de Carlos IX, ordenaram o assassinato do almirante Gaspard de Coligny, líder huguenote, que ela acreditava estar levando seu filho à guerra com a Espanha. No entanto, Coligny só ficou ferido e Carlos prometeu investigar o assassinato para aplacar os huguenotes enfurecidos.
Catarina então convenceu o jovem rei de que os huguenotes estavam à beira de uma rebelião e este autorizou o assassinato de seus líderes pelas autoridades católicas. A maioria desses huguenotes estava em Paris celebrando o casamento de Henrique de Navarra com a irmã do rei, Margarida. Como foi o massacre? Quando o assassinato dos huguenotes começou, milhares de católicos parisienses aderiram a ele. Carlos emitiu uma ordem real em 25 de agosto para suspender o massacre, mas seus pedidos foram ignorados. As mortes continuaram até outubro, atingindo Rouen, Lyon, Bourges, Bordeaux e Orleans. Estima-se que cerca de 3.000 protestantes franceses foram mortos em Paris e até 70.000 em toda a França. Também tem a Guerra dos 30 Anos. Guerra dos 30 Anos. Como resultado inevitável de interesses e propósitos contrários dos Estados da Reforma e Católica da Alemanha, iniciou-se então uma guerra no ano de 1618, isto é, um século depois da Reforma. Essa guerra envolveu quase todas as nações europeias. Na história, ela é conhecida como a Guerra dos 30 Anos. As rivalidades políticas e religiosas estavam ligadas a esta guerra. Às vezes, estados que professavam a mesma fé apoiavam partidos contrários. A luta estendeu-se durante quase uma geração e toda a Alemanha sofreu os seus efeitos terríveis. Finalmente, em 1648, a guerra terminou com a assinatura do Tratado de Paz de Westfália, que fixou os limites dos estados católico e protestante que duram até hoje. O período da Reforma pode ser considerado terminado neste ponto. Então, o período da Reforma pode ser considerado terminado neste ponto. Que coisa triste, né, gente? Você viu aí que, né, os resultados não foram tão assim, né, brandos. Muitas coisas aconteceram. Quanta gente morreu. Existem outros conflitos também. Outras guerras que surgiram. Mas aqui eu destaquei essas duas aqui. Essa noite de São Bartolomeu, que morreu muita gente. Foi um complô ali durante a festa de casamento. Foi terrível. Foi um massacre contra os huguenotes na França, né, os cristãos franceses. E depois a Guerra dos 30 Anos também, quanta gente que morreu ali na Alemanha e arredores. 30 anos de guerra por causa de dogmas da igreja, por causa de religião. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Então aqui nós terminamos essa parte aqui da reforma e contra-reforma. Eu sei que tem muitas outras coisinhas, mas a gente não vai entrar nesses detalhes, tá? Porque senão fica muito longo. Vamos continuar aqui, eu vou resumir aqui para vocês, já vou entrar no último bloco nosso, no bloco 6, para a gente finalizar o nosso estudo, tá bom? Vamos lá, olha bem para você ver, ó. O resuminho aqui, o que nós estudamos aqui então hoje? Estudamos aqui a Igreja Reformada, movimentos de reforma. Falamos da Contra-Reforma, Concílio de Trento, alguns conflitos após a Reforma foram terríveis, a Noite de São Bartolomeu, os antecedentes e contexto histórico, e o massacre, como foi o massacre, né, terrível, e a Guerra dos 30 Anos. Então isso nós vimos, tá? O que nós vamos ver agora? Vamos ver agora aqui a igreja atual. A igreja atual. Vamos ver o nosso bloco 6, né? Hoje nós vimos aqui o bloco 5, né? O bloco 5, que foi movimentos da Reforma, Martinho Lutero, a Contra-Reforma, Noite de São Bartolomeu, Guerra dos 30 Anos. Agora vamos ver aqui o bloco 6, Igreja Missionária Moderna e Igreja Pós-Moderna. Vamos falar sobre denominações que surgiram nos últimos 500 anos, grupo dos evangélicos, luterano, presbiteriano, anglicano, metodista, batista, protestantismo neopentecostal, Igreja Brasileira, Assembleia de Deus, Congregação, de forma geral, Igreja Pentecostal, Brasil para Cristo, Deus é Amor, os grupos Universal, Graça, Sara Nossa Terra, Mundial. Então é isso que nós vamos ver aqui, o bloco 6 agora. Vamos dar uma olhadinha. Então, gente, vamos dar uma olhadinha agora ainda no desenvolvimento da
da Reforma um pouco depois dessa guerra dos 30 anos já, né? No século XVIII em diante. Eu sei, tem muita gente que a gente poderia falar, né, especificamente, George Miller, né, é, é, George Whitefield, John Wesley, né, Zwinglio, um pouco mais do calvinismo, né, de João Calvino, né, John Knox. Tem muita coisa que poderia ser falada, mas a gente está fazendo um panorama, né? Não tem como a gente detalhar tudo, né? Então vamos entrar agora aqui nos últimos 500 anos, praticamente, 1700, 1600 para cá, de forma geral, na igreja, como que ela chegou até nós hoje, de uma forma geral, tá ok? Então vamos lá. Igreja atual, de 1648 a 1900, e depois da igreja, que é considerada a igreja moderna, né? Entramos na era moderna e pós-moderna também, 1900. Denominações que surgiram nos últimos 500 anos. Os evangélicos, né, que são, na verdade, os protestantes. Nos países anglo-saxões, onde a reforma protestante eclodiu no século XVI, o termo evangélico é usado, é usado hoje para definir quase todas as doutrinas cristãs protestantes. Na Alemanha, berço do luteranismo, seu uso chega a ser mais específico. É comum se referir aos membros da igreja luterana como evangélico, excluindo-se o resto dos protestantes. Já no Brasil, quando se fala de evangélico, trata-se de uma forma genérica de se referir às correntes protestantes pentecostais e neopentecostais, surgidas somente no século XX. De forma simplificada, pode-se dizer que todo evangélico é protestante, mas nem todo protestante se considera evangélico. Luteranos, a ruptura de Lutero com os católicos em 1517 lançou as bases para a expansão do protestantismo. Os luteranos condenavam o comportamento moral dos padres católicos e acreditavam que a salvação estava nas escrituras sagradas. Presbiterianos, inspirados no teólogo francês João Calvino, pregavam a predestinação divina, ou seja, só os eleitos por Deus se salvariam. O teólogo holandês James Arminius criaria depois outra vertente do presbiterianismo, o arminianismo, que é a crença que a salvação ela pode ser perdida, né? Que tem que perseverar na fé. João Calvino cria que Deus tem os eleitos e Arminius acredita que Deus estendeu a salvação para todos, não é só para alguns. Os anglicanos, o rei Henrique VIII queria anular seu primeiro casamento, para se unir a outra mulher. Após a recusa do Papa Clemente VII, ele rompeu com a Igreja Católica e criou a Anglicana em 1534, ficando livre da interferência papal. Os batistas. O movimento anabatista já existia quando Lutero começou a questionar a Igreja Católica, mas como outras correntes protestantes, o movimento só ganhou expressão após a Reforma. Acabou dando origem à Igreja Batista. Então é bom dar mais uma faladinha aqui. Então, ó, Igreja Presbiteriana surgiu de João Calvino. João Calvino ali, claro, tem as ramificações, mas é a origem lá de João Calvino. João Calvino e a maioria das presbiterianas acreditam na eleição, na predestinação, que Deus já tem os seus escolhidos para serem salvos. Só aqueles que são escolhidos por Deus que serão salvos. Deus já tem eles. Outros não serão salvos. Aqui você viu depois lá que Arminius trouxe, no caso ali, oficializou a doutrina de que a salvação é estendida para todos e que o homem pode decidir se ele quer ou não. E que a salvação pode se perder se o homem recusar. Tá? Então tem esses questionamentos aí entre Arminius e João Calvino. Nós até vamos fazer uma aula, um vídeo só sobre isso, sobre livre-arbítrio e eleição. Temos um vídeo que ainda vou fazer ele, já tem quase tudo arrumadinho já para fazer esse vídeo. Tudo bem? Então tem aí, as presbiterianas vieram do calvinismo, de João Calvino. Aí tem aqui a questão dos batistas e anabatistas. Alguns dizem, né, que os anabatistas já existiam lá atrás, lá, até no século III já tinha os anabatistas que vinham na paralela com a igreja de Roma,
e que não batizavam criança e que batizava só depois de adulto. Já tinha um grupinho lá também, lá atrás. Mas aqui, depois da reforma, esse grupo vai despontar um pouco mais. Agora, os anabatistas, tem esse pensamento. Dos anabatistas vieram os batistas. Agora, tem essa linha de pensamento aqui que John Smith, que com mais um outro companheiro, deixaram a igreja anglicana, né, na Inglaterra. Alguns dissidentes da igreja anglicana foram para a Holanda, liderados por John Smith, com mais um outro colega dele lá. E então, a partir deles, então surgiu a igreja batista. Então tem se a igreja batista surgiu por eles, que se envolveram com os anabatistas ou diretamente dos anabatistas. Então tem essa. Mas o importante é o seguinte: a igreja batista surgiu depois da reforma de Martim Lutero. Mesmo que os anabatistas estavam existindo, eles surgiram então de uma forma nova, com um novo renascer. Então surgiu a igreja batista a partir dos anabatistas, mas com um novo propósito, um novo renascer dessa reforma de Martim Lutero. Nós vamos ver também a igreja metodista, né, que surge com John Wesley. Vamos ver que a presbiteriana é presbiteriana desde lá até hoje. Claro que tem também algumas vertentes da presbiteriana. Até hoje tem presbiteriana renovada, etc. A partir da Igreja Batista, né, como que a Assembleia de Deus, por exemplo, surgiu no Brasil? 1910, 1911, com os missionários batistas Daniel Berg e Gunnar Wingre, que vêm para o Brasil no Pará, e eles são batizados com o Espírito Santo. E eles depois foram até excluídos da Igreja Batista, porque a Igreja Batista não acreditava no dons de línguas, né? Hoje tem Batista Renovada e tal, neopentecostalismo ali, nesse sentido também, até na Igreja Batista. Mas, o que acontece? Então, Daniel Berg e Gunnar Wingre vai fundar ali a Missão Apostólica da Fé. Depois é que vai mudar o nome para a Assembleia de Deus. Mas são eles aqui no Brasil, né? A questão da Igreja Assembleia de Deus. A igreja, por exemplo, quadrangular veio para o Brasil em 1951. Mas a líder lá nos Estados Unidos, a Aimee, né? A Aimee Simpson. A Aimee. Mas ela que traz em 1951 aqui para o Brasil a quadrangular. As presbiterianas já vieram no século XIX, congregação cristã, luteranismo também. As próprias batistas também vieram no século XIX. A Assembleia de Deus surgiu no século XX. Quadrangular também no século XX no Brasil. Mas vamos continuar lá a nossa coisa para a gente não sair fora da ordem. Então tem aqui os metodistas. Metodistas surgiram na Inglaterra no século XVIII propondo reformar a igreja anglicana. Baseado na crença da salvação pela fé em Cristo, as ideias metodistas não conseguiram mudar os anglicanos, mas deram origem a uma nova corrente protestante. Aqui que é o John Wesley, metodista. Protestantismo pentecostal. Corrente que aparece nos Estados Unidos nos primeiros anos do século XX, entre fiéis metodistas insatisfeitos com a falta de fervor em suas igrejas, devido aos cultos vibrantes marcados por expressões de êxtase e fortes emoções, não demora a se difundir pelos Estados Unidos e posteriormente por países mais pobres, especialmente na América Latina. Em linhas gerais, os pentecostais acreditam em aspectos milagrosos da fé, como o poder de cura do Espírito Santo, enfatizam a pregação do Evangelho aos não convertidos. A maioria das igrejas pentecostais cobra dízimo de seus fiéis. Protestantismo neopentecostal, fenômeno surgido a partir dos anos 1970, que se difere do pentecostalismo tradicional, especialmente por estimular o fiel a buscar a prosperidade em lugar da graça. Seus rituais espetaculosos, que não dispensam cura milagrosa e exorcismo, não escondem o fato de que grande parte das igrejas neopentecostais não são muito rígidas no que diz respeito aos hábitos e costumes de seus fiéis. Algumas delas mantêm forte presença na mídia eletrônica, controlando a programação de centenas de emissoras de rádio e televisão, Brasil afora.
Então nós temos aqui, né, a questão também da metodista, né, com John Wesley e tal. Depois tem as igrejas pentecostais, que acreditam no Espírito Santo e nas manifestações do Espírito Santo. As igrejas pentecostais que acreditam. Depois tem as neopentecostais, que surgiram após os anos 70. Né? As neopentecostais, que fazem já coisas assim, que são televisivas aí, que falam muito de prosperidade, divulgam a questão de dinheiro, a questão de cura, milagres, fazem, né, aquela coisa mesmo assim, bem pública, mesmo como se fosse até um show, vamos dizer assim. Então nós temos essas também neopentecostais que surgiram a partir dos anos 70. É claro que a partir dos anos 70 também surgiram igrejas que são no ramo das pentecostais, tá? Apesar de ter surgido a partir dos anos 70, não se consideram neopentecostais. Se consideram ainda na linha dos pentecostais, apesar de ter surgido após os anos 1970. Quando a gente fala neopentecostal, a gente está dizendo um pentecostal de uma forma nova, com mais coisas, assim, com mais, né, no sentido, por exemplo, assim, é igual a teologia da prosperidade, tá entendendo? As manifestações do Espírito Santo, de forma assim, que parece até um movimento, um show. É isso que está se referindo ali. A questão do dinheiro, né, de campanhas, nesse sentido assim, muito, muito exaltado, muito forte. É nesse sentido essa expressão neopentecostal. Tá ok? Cronologia, né, das igrejas brasileiras. É claro que não é uma cronologia, não é bem uma cronologia, né? Porque, por exemplo, aqui está a Assembleia de Deus, mas as presbiterianas já estiveram no Brasil antes, a Batista antes, tá? Então, não é bem uma cronologia. Vou colocar aqui, eu vou até mudar aqui, igrejas brasileiras, né? Assembleia de Deus, 1910, História e Doutrina, a maior igreja pentecostal brasileira surgiu em Belém, no Pará, sob a influência de 2 missionários suecos vindos dos Estados Unidos, onde frequentava a Igreja Batista, organizada nos moldes da Igreja Pentecostais que surgiam então naquele país. A Assembleia de Deus acredita no poder supremo do Espírito Santo e prega com ênfase o Evangelho cristão. Nos cultos, fiéis oram e cantam em voz alta dentro dos templos. Fiéis no Brasil, no censo de 2015, 8.500.000. Congregação Cristã no Brasil, História e Doutrina, fundado no Brasil por Luigi Francescon, um protestante italiano. No início cresceu dentro da comunidade imigrante italiana do país, para a partir da época de 1930 se expandiu para o resto do Brasil. A exemplo da Assembleia de Deus, centra suas crenças nas virtudes do Espírito Santo, sem dar valor a outras figuras consagradas historicamente pelo cristianismo, como Maria ou santos. Um dos seus rituais mais conhecidos é o batismo de imersão em água corrente. Evangelho quadrangular. História e Doutrina, nascido nos Estados Unidos, demorou quase 30 anos para chegar no Brasil, pelas mãos de 2 missionários que se instalaram na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, depois São João da Boa Vista, em São Paulo. Enfatiza o dom da cura pelo Espírito Santo e a palavra de Deus contida na Bíblia, além de acreditar no retorno iminente de Jesus Cristo. Igreja Pentecostal, Brasil para Cristo, 1955. História e Doutrina, fundado por um ex-trabalhador da construção civil, chegou a ser pastor da Assembleia de Deus e do Evangelho Quadrangular, antes de se autoproclamar missionário da própria igreja. Os cultos são marcados por orações espontâneas e pelo testemunho dos fiéis que também podem pregar. Igreja Pentecostal, Deus é Amor, 1962, História e Doutrina, criada a partir de uma mensagem divina de seu missionário fundador, Davi Miranda, teria recebido. Assemelha-se às pentecostais tradicionais no conservadorismo, no campo dos costumes e nos rituais mais exaltados. Maiores grupos no país, igrejas neopentecostais, a Universal do Reino de Deus, fundada em 1977. História e Doutrina, principal igreja do fenômeno neopentecostal brasileiro, foi fundada pelo bispo Edir Macedo, no subúrbio do Rio de Janeiro. Segue os preceitos gerais do cristianismo. Em seus cultos diários, estimula-se a doação do dízimo e é comum a prática do exorcismo. Aposta na mídia eletrônica para atrair fiéis.
é dona da Rede Record Televisão, entre outras emissoras. Igreja Internacional da Graça de Deus, fundação 1980, História e Doutrina, dissidência feita da Igreja Universal, foi fundada no Rio por Romildo Ribeiro Soares, cunhado do bispo Edir Macedo. Suas pregações rituais, repletos de cura e exorcismo, podem ser acompanhadas em diversos emissores de televisão que vendem seus horários para que a igreja rebanhe seus fiéis. A Renascer em Cristo, 1986, História e Doutrina, uma das neopentecostais em que o incentivo à busca da prosperidade material é mais evidente. A Renascer foi fundada em São Paulo, tendo como público-alvo a classe média urbana. Trouxe novidade para os cultos evangélicos, como o rock gospel e as festas jovens dentro dos templos. A exemplo de suas congêneres, se mantém à base de doações sistemáticas de seus fiéis. Comunidade Sara Nossa Terra, fundada em 1992. História e Doutrina, surgida em Brasília, ganhou notoriedade depois de conquistar fiéis entre as celebridades e as classes mais abastadas do país. Apesar de seguir os preceitos básicos do cristianismo, de promover rituais de fé exaltados, é tolerante no que diz respeito a hábitos controversos e normas morais pouco rígidas. Então nós temos aqui, né? Temos aqui a nossa, que nós estudamos aqui na igreja atual. Nós temos as denominações que surgiram nos últimos 500 anos. Os evangélicos, luteranos, no caso, presbiteriano, anglicano, metodistas, protestantismo neopentecostal. Temos aqui a cronologia das igrejas, né, podemos dizer assim, né? Na verdade, os presbiterianos já estavam antes, congregação, alguns missionários vieram antes também, mas de forma geral, Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, Evangelho Quadrangular, Brasil para Cristo, Deus é Amor. E os maiores grupos pentecostais aqui, neopentecostais, né? A Igreja Universal do Reino de Deus, a Graça, a Renascer, a Sara Nossa Terra. Então, de forma geral, gente, é isso. O nosso panorama da igreja é isso. Então, conforme eu falei para você, a gente colocou ali cronologia das igrejas no Brasil. Né? Então não está assim, fechado ali a cronologia. Por quê? Porque ali está, no caso ali, a Assembleia de Deus em primeiro ali, como se fosse ela a primeira, mas missionários antes, no século XIX, presbiteriano, até da congregação cristã, e outros também vieram para o Brasil. Lembrar também que a Igreja Católica, por meio dos jesuítas, vieram para o Brasil também, né, durante a conquista, né, as navegações marítimas. A Igreja Católica também, o catolicismo também, foi divulgado pelos missionários, principalmente os jesuítas. Também podemos falar que hoje a Igreja Católica tem sua sede, a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, tem sua sede, né, lá na Itália, Vaticano, né, tem a cidade do Vaticano. O Papa Francisco hoje é o Papa da Igreja Católica. Tem a Igreja Ortodoxa, a católica lá no Oriente, né, a Igreja grega, russa, também tem hoje ainda essa igreja. Então o catolicismo é amplo também no Brasil, e o catolicismo também praticamente no mundo inteiro. O cristianismo é a religião que tem mais adeptos no mundo inteiro hoje, é o cristianismo. Mas a religião que está crescendo, pelo menos o censo diz isso, que está crescendo muito rápido, e a que mais cresce é o islamismo. A religião que mais cresce é o islamismo, mas ela não é a maior hoje ainda. A maior hoje é o cristianismo, com mais de 2 bilhões e 200 milhões de adeptos no mundo inteiro. Isso está, claro, incluído aqui os protestantes, né, no caso aqui, evangélicos, pentecostais, neopentecostais. Tudo incluído também nesse pacote. Está entendendo? Tem o espiritismo também, e no Brasil tem o espiritismo, tem o budismo, né, o islamismo também chegando no Brasil. Tem, né, candomblessista, umbandista, tem as religiões afro-brasileiras no Brasil. Tem outras religiões também no Brasil. Tem filosofias de vida no Brasil, tá?
E também, no caso aqui que eu falei para vocês, existem muitas denominações evangélicas hoje no Brasil. Não só no Brasil, em outros países também. Por exemplo, a igreja que eu congrego, o ministério Ide e Pregai o Evangelho. De onde essa igreja veio? Essa igreja surgiu, seu líder surgiu, veio da onde? Veio da igreja, da denominação Ministério do Espírito Santo. De onde o líder do Ministério do Espírito Santo veio? Veio da Assembleia de Deus. Está entendendo? A Assembleia de Deus veio da onde? Veio lá, foi criada por Gunnar Wingre, foi trazida pelo Brasil por Daniel Berg e Gunnar Wingre, missionários suecos da Igreja Batista. De onde a Igreja Batista veio? A Igreja Batista veio dos dissidentes da Igreja da Inglaterra, dos anglicanos lá. E os anglicanos vieram da onde? Vieram de uma cisão do imperador, do rei da Inglaterra, Henrique VIII, com a Igreja Católica. Então ele pegou também, vamos dizer assim, o boom de Martinho Lutero. Está entendendo? De onde veio as presbiterianas? Calvino, que também fez parte ali da cadeia sucessória de Martinho Lutero. Martinho Lutero e João Calvino tinha vários pontos, alguns pontos das suas doutrinas não batiam, mas de forma geral eles fizeram parte do pacote da reforma protestante. Está entendendo? E outras denominações também, outras religiões que tem por aí. A Igreja Adventista, que veio também da Batista, dissidente da Batista, dissidente da Presbiteriana, a Testemunho de Jeová, a religião Testemunho de Jeová, a religião Adventista. Os Testemunhos de Jeová são dissidentes que vieram depois da Adventista, que vieram também de batistas, de dissidentes de outras também. Então tem a história de religião. De religião ela é vasta, ampla, mas a história da igreja cristã, de forma geral, de forma resumida, o panorama é isso que eu trouxe para vocês nesses 5 vídeos. Tá ok, meu querido? Então nós temos aí, com esse vídeo, 5 vídeos, desde do primeiro século até os nossos dias de hoje. Tá ok? Resumindo, de forma breve e rápida, mas trazendo aqui para você no nosso quadro aqui. Olha bem, de forma resumida, de forma breve, rápida. Nós temos... O que nós vimos na nossa aula, no nosso estudo? Nós vimos aqui no século I, no nosso módulo, nossa coluna 1 aqui, a pré-existência da igreja, a igreja apostólica, mistério oculto no Antigo Testamento, a igreja foi revelada para os apóstolos. Vimos os primeiros acontecimentos, expansão da igreja, as perseguições, Nero, martírio de Paulo e Pedro, destruição de Jerusalém, Domiciano, João em Patmos, acerte cartas às igrejas, causas, no bloco 2 agora, causas principais das perseguições, imperadores que promoveram as perseguições, os pais da igreja, século 1, 2, 3. Aí no bloco 3, Constantino, a história de Constantino, mudanças ocorridas na igreja nesse período, concílio de Nicéia, monasticismo, alguns dirigentes da igreja nesse período, a fundação de Constantinopla, o poder da igreja romana, causas da queda do Império do Ocidente. No bloco 4, igreja medieval ou papal, o que nós vimos? O progresso papal, origem e desenvolvimento do papado, de Constantino a Gregório, poder maometano, Sacro Império Romano, separação da igreja latina da igreja grega, as cruzadas, declínio papal, início da reforma religiosa, pré-reformistas, queda de Constantinopla. No bloco 5, o que nós vimos hoje? Movimentos de reforma, Martinho Lutero, contra-reforma, noite de São Bartolomeu, Guerra dos 30 anos. Ainda vimos o bloco 6, as denominações que surgiram nos últimos 500 anos,
grupo dos evangélicos, luterano, presbiteriano, anglicano, metodista, batistas, protestantismo neopentecostal, cronologia das igrejas brasileiras, Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, Igreja Pentecostal Deus é Amor, maiores grupos no país, igrejas neopentecostais, Universal, Igreja da Graça, Sar Nossa Terra, Mundial, etc. Então, finalizamos o nosso estudo sobre o panorama da igreja. Ainda poderia, né? Finalizamos então o nosso estudo, panorama da igreja. Mas vou mostrar para você um último quadro aqui. Não vou entrar em detalhes, mas uma coisa aqui para você, né, pelo menos para você ter, aí, se caso você estiver assistindo em algum lugar e você não tem a apostila, porque esse que eu vou mostrar para você tem na nossa apostila. Mas se você não tem a apostila, você não teria acesso a essa imagem que eu vou mostrar para você. Mas eu vou apresentá-la aqui. Essa imagem, como surgiram as denominações protestantes. Tá vendo? Então nós temos aqui, ó, 1517, 31 de outubro, Martinho Lutero fixa as 95 teses contra o catolicismo romano, dando início à reforma protestante. Aqui nós temos o luteranismo, igreja luterana, tem até hoje, né? Depois tem a igreja da Inglaterra, a anglicana, o metodismo, que saiu de lá também. Aqui também saiu, né, que eu falei, os dissidentes da igreja, que deram origem aos batistas, aqui ó, anabatistas, que deram origem aos batistas. Depois dos batistas, aqui adventistas, adventistas do sétimo dia. Dos adventistas veio o Testemunho de Jeová, não tem aqui, mas é. Tem a Convenção Batista do Norte, Batista Meridional. Tá? Então temos aqui, ó, a presbiteriana, cadê a presbiteriana? A Igreja Reformados na América, Exército de Salvação. Presbiteriana aqui, ó, presbiterianos, olha aqui, presbiterianos no norte, nos Estados Unidos. Temos aqui também radicais, né, seitas radicais, congregacionalistas, Sociedade dos Amigos, Quakers. Aí tem aqui, ó, pentecostais, né, pentecostais, no caso, nos Estados Unidos. Depois a Assembleia de Deus no Brasil. E aí tem, né, depois tem a Quadrangular, tem a Congregação Cristã, Quadrangular. Depois tem Cristo, né, Igreja de Cristo. Tem a Deus é Amor, Sar Nossa Terra, Mundial, Igreja da Graça, né, e outras igrejas mais aqui, a do Bispo Macedo lá, a Universal, etc. Mas esse quadro para você ficar, para você ter ele aí. Coloquei esse quadro aí só para você ter ele, caso você precisa estudar. Tá ok? Mas, gente, estamos terminando aqui a nossa aula, tá bom? Panorama da história da igreja. Espero poder ter contribuído alguma coisa para você. Sei que não é simples e fácil. Tinha muita coisa que a gente poderia falar, mas eu acho que já está bom o suficiente para um panorama da história da igreja, de forma geral. Tá ok? Deus te abençoe. Grande abraço. Vamos fazer outro vídeo com outra matéria depois, mas por hora Deus te abençoe.